Olá, galera! Estamos aqui para mais um Isso Podcast com Inês e Mazinha. Cara, hoje ela tá daquele jeito. Oi, Mazinha! Nossa, galera, você tem que estar feliz. Sabe por quê? Nós já temos quase 800 visualizações. Nossa, tudo isso, né, Inês? Que coisa, que maravilha. Pois é. Gente, ela tá querendo me matar. Pois é, faz o quê, né, com a pessoa? Você tem que me amar, Mazinha. Você não entendeu ainda, a gente já tá no 5º episódio. Primeira temporada. Pois é. Bom, galera, compartilhem os nossos vídeos, curtam, se inscrevam no nosso canal. Aliás, o YouTube já deu pra gente, abriu, né, a possibilidade de a gente fazer online, mas a gente não está preparada. E pra ajudar, o que a gente fez hoje? Trouxe o cara que é mentor aqui de oratória, que quem sabe a Mazinha se empolga e deixa eu fazer um ao vivo, né, Mazinha? Edgar Catano, né? É, você Seja fugiu bem-vindo. das meninas, né? Você trouxe um menino hoje. Lógico, bem Tava lembrado. na hora, né? É, pra representar a classe. Seja muito bem-vindo, Edgar, ao nosso Isso Podcast. Obrigado, Inês. Obrigado, Marlô. É um prazer estar com vocês aqui. Eu já sou da casa, embora esteja chegando agora nessa casa, mas eu me sinto em casa por conhecer já há bastante tempo a Inês e hoje estou conhecendo aqui Prazer. quase uma A historiadora. Inês sempre fala muito bem de você, com muito carinho. Eu pago pra ela. Eu te disse que eu só tinha gente Não, mas eu BH. desconfiei. Eu só desconfiei de outros também, viu? O pessoal Ah. que, né, faz uns comentários bacana, visualiza, é tudo pago. Tudo pago. É, tá, poxa vida. O mundo é assim. O mundo é pago. Eu não queria te falar isso, mas fazer o quê? O mundo é patrocinado, né? Falando nisso, temos patrocinadores, apoiadores, sabia, Edgar? Pois é. Nós já temos 3 patrocinadores. Uau! Pois é, tem um que estava discutindo como é que a gente consegue falar, né? Porque a dificuldade, tanto é que eu né, tô com mentoria para Edgar justamente por causa disso. Vou lembrar agora. Tati Rum. Não, Tata Rum. Tata Rum. Tata Ron. Tata Rum. O que ela faz? Ela produz delícias. Olha lá. Galera, macarrão. Tata Rum. É Tata, não Tati. Tata Ron. Seja bem-vinda, apoiadora. Muito obrigada. E a gente continua com o Thiago da Clarity, fazendo as edições, com o pessoal da Clarity Solutions, que desenvolve plataformas de EAD, e a Se For Pra Ser, com as meninas, que tem um projeto incrível, né? Adoro, hein? Recebi um presente uma vez. É verdade! Espetacular, hein? Se for pra ser. Não é? Achei É massa. Diferente, é diferente. É bem diferente. legal, bem legal. Que bacana. Né? Bom, ou seja, galera, quem quiser, pode ter mais patrocinadores, bem, sejam bem-vindos. A gente grava um podcast só pra isso. Vai ser a festa agora do macarrão. Uhul! Edgar, conte quem é Edgar, né? Vamos aí tendo um bate-papo e muito obrigada mais uma vez pela sua coragem absoluta de nos proporcionar esse episódio. Não, coragem é de vocês de me chamar aqui, né? Porque eu sou um falador, né? Eu gosto de café, pãozinho de queijo. Se tiver um frango a passarinho, a conversa vai longe, né? O horário ainda é nobre, mas uma cervejinha, Eu um tentei vinho. saber se você ia desistir, mas foi. A Inês falou, não, ele não desistiu. Confirmada a Aí eu presença! falei, seja o que Deus quiser. É que a palavra desistir não faz parte do meu vocabulário. Eu não né? tenho amigo que desiste, amiga. Eu só tenho pessoas que inspiram. Olha, Edgar. Eu tô aqui firme e forte também, viu? Pois é, eu não posso tirar o mérito. Ponto pra mim também. Escuta, Edgar, não é verdade. Você falou uma coisa bacana, né? Não o teu trabalho é mentoria. Isso aí não é coisa de gente que desiste, né? De forma alguma, né? Porque a gente pega umas encrencas no caminho, né? Vai com medo Não mesmo. tô entendendo! Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Vamos lá. É Não tô brincadeira. entendendo! É brincadeira. Mas eu tô me curiosa mesmo de te conhecer. Vamos lá, vamos lá. Conte-nos. Bom, eu sou mineiro, Uai! pois é, mas eu vim para São Paulo muito novo, eu vim com 6, 7 anos, então eu perdi sotaque, mas amo Minas, adoro visitar aquele estado. Eu nasci em Paracatu, no norte de Minas, ninguém conhece Paracatu. Pois é. O pessoal acha que é Maracatu, não tem nada a ver. É perto ali da divisa Já com a vi. Bahia, né? Isso, Bahia, distrito ali, aquele pedaço lá pra cima lá. Mineiro cansado, deu uma parada ali, a gente ficou ali.
E já é quase ali, chegando no Distrito Federal, acho que está a uns 150 quilômetros, mais ou menos. Bacana. Eu não conheço a cidade, porque eu nasci... E já veio pequeno, né? E não, aí a gente mudou para Bambuí. Na verdade, eu nasci, como eu estava contando para vocês aqui no backstage. Nasci atrasado, a minha mãe teve um parto, uma gestação bastante conturbada. E eu nasci atrasado. Eu sou o quarto filho, somos em 5. Eu também sou quarta filha de 5 anos. Olha que coincidência, tá vendo? Vamos parar as conexões. É. Eu também tenho 5, nós somos em 5 também, se esse é o problema, tá Tudo bom? bem. Não é a então- quarta. Então agora Eu sou a falando primeira. Geralmente, o primeiro geralmente é o mais doidinho, É, né? sim, Lá na minha casa. Gente, eu assim, acho que eu quero assim. pedir pra sair. E aí, o fato é que eu nasci atrasado e não estava respirando aquele negócio ali, né? Família humilde. Família humilde, roça, família de boia frias, né? E o médico conseguiu me reanimar, me trouxe de volta à vida. Minha mãe conta que eu estava roxinho, não respirava. Venci essa segunda batalha, porque a primeira ela acontece nos bastidores, né? A primeira é contra 300 milhões de espermatozoides. Pô, não desisti. A segunda já Nós no somos parto, vencedores, né? o segundo no parto. Olha E aos que louco. 4 anos de idade eu já era boia fria, então Caramba! eu me lembro, a minha memória começa aos 3 anos, eu tenho memórias vívidas dos Jesus. 3 anos pra frente. Boia fria? Mas aí com sua mãe, seu pai e os seus irmãos? Exatamente. Caramba! A minha mãe ali um pouco, nessa época, faltava aí para nascer o caçula, uns 2, 3 anos mais ou menos, né? Então a minha mãe tinha 4 filhos, meus pais 4 filhos, e os 4 com eles, 2h30, 3 da manhã, embarcavam num caminhão pau de arara, para quem não conhece é um caminhão aberto. Minas, quando faz frio, é frio pra caramba, então a gente bate queixo, não controla. Não, mas frio mesmo. E eu não consigo, não tem como esquecer isso, né? Uma criança de 4 anos, 5 anos, de madrugada, que é o horário que a gente quer dormir, uma viagem longa, 3 horas, chega numa plantação de café ou algodão. Mas a tua mãe te levava porque você não tinha com quem Não deixar? tinha com quem deixar, ou porque não tinha escola. Precisava da mão de obra também? Não. Eu acho que é um conjuntinho, né? Eu, na verdade, não trabalhava, mas eu ficava o dia inteiro tá. na aba da saia aba da da minha saia. mãe. E tanto que isso para mim foi complicado, porque criou uma ligação tão forte com a minha mãe, porque eu era caçula e ela não deixava eu ficar com mais ninguém. Porque às vezes ficava brincando, ela colhendo café e via uma cobra, Nossa! um escorpião. Então ela me contava que eu quase fui picado por cobra. Jesus, você é um E ela me sobrevivente. protegia, né? Ela me protegia. Então eu criei um apego muito forte pela minha mãe nesse sentido, que me atrapalhou quando eu fui entrar na escola. Aí quando a gente se mudou para São Paulo, a gente foi para uma cidade mais do interior, ali a região de Cotia e Vargem Grande, e eu não queria ir para a escola na primeira série. Era sofrível para mim, porque eu acostumei com aquilo, de ficar na aba da saia da minha mãe. Sim, sob a proteção da exatamente. mãe. E eu fui crescendo num ambiente um pouquinho conturbado, porque meu pai era alcoólatra, meus irmãos mais velhos só saíam no tapa, e dos 2 mais velhos, depois vinha a minha irmã, depois eu e depois o caçula, né? Então eu, como quarto filho, eu estava ali no meio do caminho e não entendia direito, obviamente, o que estava acontecendo, A dinâmica familiar de briga, de violência entre os meus irmãos, porque eles cresceram num ambiente assim, apanhando do meu pai, a minha mãe sendo agredida pelo meu pai. Nossa. Eu fui agredido pelo meu pai defendendo a minha mãe. Então, todo esse ambiente atrapalhou o meu desenvolvimento. E também Fato, né? esse grude que você com a tua mãe também tem isso, de ver, né? Talvez a o violência, sofrimento. O né? sofrimento, a violência. Então, Você também querer proteger e ficar. Exatamente. Ficar perto, inconscientemente. né? O filho tem isso, vou ficar perto da minha mãe que não vai acontecer, né? Proteger, isso aí. Exatamente. É uma sua defesa, né? O que você podia fazer. Aí a gente, claro que a época a gente não entende, mas hoje, quando eu olho para trás, com 41 anos de idade, e mesmo não sendo psicólogo, eu entendo que coisas que eu enfrentei, que eu vivi, experienciei, elas moldaram um pouco o meu comportamento. O comportamento hostil,
agressivo. Talvez de não confiar nas pessoas De não também. confiar nas pessoas, ter medo das pessoas, da timidez, da introspecção. Caramba! E eu fui crescendo assim, Tanto que eu me lembro com 8, 9 anos, eu já cometia pequenos delitos. E eu não tenho vergonha de admitir isso. Porque Caramba. Porque imagina, o crescimento, é a tua história, isso aí não o tem menino como. do sítio, eu morava em sítio. Mesmo aqui em São Paulo Uhum. a gente era da roça mesmo. Eu morava num sítio, ia pra escola. Você não tem dinheiro para comprar um lanche na hora do recreio, como a gente dizia, no intervalo. Sim. A merenda da escola não era grande coisa, então você vê os coleguinhas, né? Com, naquela época, bichinho virtual, né? Chaveirinho iluminado, coisa que a criançada hoje não tem a mínima ideia, né? Mas os brinquedos eram os celulares da época. E você não tem nada, né? Você só tem o quê? O bullying, Nossa. o preconceito. Porque isso diz na cidade pequena, né? Cidade Naquela... pequena. Porque a cidade pequena conhece, né, a família. Conhece. Eu sei como é que é isso, sabe como é o que se passa em casa, né? É muito Com complicado isso, certeza, hein? onde você vai, todo mundo conhecia seu pai, conhecia sua mãe, seus É. irmãos. Esse é o bullying que... As cidades, as crianças talvez no interior sofram. Ou, na verdade, perdão, em pequenas cidades talvez tenham esse tipo de situação. Né? E aí você que começa a isso, se comportar de uma forma que não é mais assertiva. Mas você não tem noção. Por que você está fazendo isso? Por que você está andando com gente errada? Por que você está indo sai da escola, mata a aula? Por que você, ao invés de ir para casa, passa no mercado primeiro, que não tem vigilância, e rouba um chocolate? Caramba. Porque o chocolate, era a recompensa da criança. O iogurte, essa coisa. Sim. E a única coisa que eu conseguia roubar era chocolate, porque era uma coisa discreta, né? Que até ser pego e tomar aquele safanão e falar, peraí, né? O que tá acontecendo? Tá errado, né? não é esse caminho, Não né? é esse caminho, mas a gente não tem orientação, não tem consciência. Então, a minha vida provavelmente ia caminhar por um lado, talvez, de repetir os padrões familiares do meu pai. Quando eu via o comportamento dos meus irmãos e o modus operandi de vida deles, era assim, para os estudos, sou um profissional de uma área laboral, operacional, e estou feliz assim. E eu falei, meu futuro é esse. E se o meu irmão, um deles, parou na 8ª série, eu vou parar na 8ª série. Você se inspirava nos irmãos Na verdade, mais velhos? É a Irmã, referência, né? homens, 4 homens e uma mulher. que é caçula. Eram 2 Não, meninos, cara, depois tá. a menina, depois ele e depois o Exatamente. menino. A minha irmã é a terceira. Tá. É porque a gente, os filhos, eles olham, né, pelo menos... Era a referência que Que nem tinha. você que teve seu pai alcoólatra, ou você, às vezes, o filho até se espelha no errado também. Sim. Ou se quer mudar, se espelha no dos irmãos, né? A gente tem esse... Exatamente. E eu trabalhei a vida inteira com meu pai. Quando eu digo a vida inteira, foi daquele momento, eu não trabalhava, mas do momento em que eu era boia fria, e depois aqui em São Paulo, quando eu vim pra cá, eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu tinha acabado de completar 7 anos lá, minha mãe já tinha vindo, porque ela enganou meu pai, ela falou, vou visitar uns parentes. E Eu não tava ficou. aguentando mais. Ela falou assim, eu não tô aguentando Corajosa mais essa vida. sua mãe. Eu vou ter que Ela fazer uma foi mudança. mesmo, corajosa, Se eu me aproximar corajosa. da minha família, que já está toda lá em São Paulo, tem muitos tios, né? Minha avó está aqui, viva até hoje. Meus pais, infelizmente, faleceram ambos há pouco tempo, num intervalo de 5 dias, foi meio trágico, não foi Covid. Felizmente não foi Covid, porque a gente pôde fazer uma cerimônia, um pelo velório. menos. Os dois na mesma semana, que Mas eles loucura, estavam né? ainda casados, não? Casados, Sim, casados. 50 e poucos anos de casados, né? Nunca se separaram. Mas o fato é que minha mãe naquela vida sofrida, né, com meu pai, ele demorou muito para mudar, né? E nessa época que eu tinha lá meus 6, 7 anos, ela falou, eu vou para São Paulo visitar meus parentes e vou levar os meninos. Então ela levou o caçula e os 3 mais velhos. E eu fiquei, por algum motivo que eu não me lembro. E meu pai falou, tudo bem. Então o Gá, que eles me chamam de Gá, meu apelido minha mãe sempre me chamou de Gá. O Gá fica aqui e você vai. Quando você volta? Volta mês que vem, então. Beleza. E não voltou. E não voltou E mais. ligou e falou assim, não vou voltar. Então você pega o Gá e vem para São Paulo. E aí ele falou, não vou fazer isso. E ficou aquela queda de braço. Até que não teve jeito. Passaram-se meses. E você sozinho lá. E eu sozinho lá com meu pai. Aí meu pai pegou a rural dele, pra mim, sensacional. Eu tava curtindo, né? Pra mim era férias com meu pai e tal, né? Já tinha
vendido a casa, aquela coisa toda. Sabe que o rural eu acho o máximo. Eu também acho. Aprendi, né? Meu pai tinha rural, depois teve Kombi, achava o máximo. Lá no sul tinha, o pessoal de rural era quem morava eu sou do sul, da colônia, que morava no interior. Então, colocava as coisas para vender na cidade. Então, enchia de fruta. Era o meio de transporte. Aí ia com a picape rural. antiga, né? É uma Fechadinha. delícia. Eu acho um show de bola. Não, do meu pai era impecável, conservado, ele cuidava. Se achar uma rural e a gente hoje veio, Bambuí, a gente saiu de Bambuí e veio para São Paulo. E aquela viagem para mim foi sensacional, espetacular. E enfim, viemos para São Paulo, moramos de favor por um tempo na casa de parentes, dividiu a família, porque não cabia na casa de todo mundo, até que a gente foi morar num sítio como caseiros, e lá eu passei boa parte da minha infância. Em termos de experiência de vida, morar num sítio com uma criança é um paraíso, né? Exatamente, tem liberdade, né? Sensacional. Pensa o que a criança conhece, né? O que é a experiência. Nossa, as possibilidades. bicho. Eu não tive isso. Eu tive. Eu fui criada aqui na plantava, cidade. colhia, criava bicho. É um negócio sensacional. É muito bom. É muito bom. Mas aquele ambiente ainda era inóspito por conta do comportamento dos meus irmãos e principalmente do meu pai, né? Que era o exemplo para eles, né? Que também eles sofriam na mão dele. Muito, né? Como filhos mais velhos, sempre sobra mais, né? Sempre sobra para a família. Exatamente. Não, mas é verdade. Depende, né? Também depende da situação. No meu caso, meu pai também era alcoólatra. Porém, essa a leitura que eu vejo, né? Os mais velhos pegaram uma parte boa do meu pai, que ele não era tão envolvido com a bebida. Então, eles pegaram uma parte boa, que ele é um ótimo pai, educador, entendeu? Que cuidava. Os mais novos, né? Que depois do terceiro para baixo, já pegamos a parte ruim na descida, decadência. Então, quer dizer, a gente não tem tanta, como é que fala? Depende da idade que nasceu, tem lembrança boa. Embora temos uma lembrança boa, também é falecido, mas nesse caso foi invertido. Os mais novos sofreram mais. Pois é. Pra essa parte pra ruim. Mas enfim. Meu pai já era profissional do negócio da cachaça. Meu pai começou a beber com 12 anos. Caramba. Porque apesar de ser descendente de italiano e ser branco, a minha mãe é negra. É mesmo? Digo porque é tão recente que às vezes eu confundo. Era. E era um pouco mais descendente de indígena. A minha avó não era indígena, mas os bisavós dela eram indígenas, enfim. E minha mãe negra, meu pai branco, italiano, descendente de italianos. Só que ele mesmo sendo branco, os pais dele não eram muito assim exemplares. E vendeu meu pai. Meu pai foi vendido aos 10 anos como escravo para um português. E ele comeu o pão que o diabo amassou. Também. Ou seja, uma vida sofrida. A gente tem que entender também, né, que eles... Aí essa vida sofrida levou ele para esse caminho. Você vê que como as influências, né? Sim. Vão levando. Então, quando meu pai bebia, depois eu conheci essa história, eu passei a entender um pouco melhor. Embora, óbvio, a gente fala assim, não justifica, mas eu entendo, ok. E eu tive essa vida, né? Porque... Meu pai passou aquilo que ele aprendeu, né? Ele tratava a gente como reflexo do comportamento que ele recebia. A gente só dá o que tem. É o que tem. Só que hoje, não estou dizendo que todo mundo tem esse acesso, mas hoje você tem uma possibilidade de você mudar tanta coisa. Na época deles, era aquilo lá, eu sou assim, vou ficar assim. E não é nem... É falta de informação, falta ignorância de ignorância. Mas maldade. tem a ver com a época, gente. A gente não existia, eu acho, tantas possibilidades e outras pessoas não tinham possibilidades nem acesso. E ia recorrer a quem? Exatamente. A sua mãe, eu sabendo disso agora, ela foi muito forte, porque normalmente as mulheres elas passam por situações similares e ficam quietas dentro de casa. Por quê? Porque elas não vão ser apoiadas pela família primeiramente. Ao tentar uma mudança. Ela foi inteligente, porque ela saiu. Ela foi muito inteligente. E veio pegar apoio dos familiares. Depois o teu pai, quando veio, ele veio mais fraco. Mesmo ele ainda daquele mesmo jeito, ele veio mais fraco, porque ela já estava um pouco mais apoiada na família, queira ou não, já estava ela num lugar. Com a família, você se fortalece, eu acho que ganha gás. E mas como é que foi antigamente a cultura era outra. Como é que foi a sua chegada aqui? Vocês foram pro sítio, né? Que você falou. A mudança, né? Como é que foi essa mudança? Que você foi percebendo essa mudança dele? Como é que foi isso?
Eu trabalhava com ele, porque Isso. o caçula não tinha condições, os mais velhos já estavam andando por conta, trabalhando, estudando. A minha irmã, obviamente, ajudava a minha mãe, então eu ajudava nas tarefas do sítio. Quando ele tinha alguma coisa para fazer fora do sítio, eu ajudava também, por exemplo, construção, cavar poço, capinar Caramba! terreno, É de tudo, né? derrubar árvore. Então eu fui aprendendo várias coisas. Você sabe fazer um monte de coisa, então. Exatamente, eu aprendi com ele, isso foi muito bom em termos profissionais, de experiência, de capacidade de manusear e fazer coisas. Habilidades com as mãos. Mas era duro, porque ele sempre foi muito meio bruto, rígido, né? Então ele não tinha paciência, não sabia pedir desculpas quando ele errava, não dizia obrigado. Então era um comportamento agressivo. E ok, né? Eu estudava, chegava, tinha que trabalhar com ele, quando não tinha aula, trabalhava com ele, então a minha vida era escola e trabalho. Brincar? Escola e trabalho. Não Brincar, esquece. final de semana, quando desce, um dia que ele estava de boa, hoje eu não vou trabalhar. Por exemplo, durante muito tempo, eu tinha uma Kombi e a gente recolhia material reciclável, sucata, papelão, plástico, lata, o que tivesse. Caramba, E saía vendendo isso nos depósitos. Na cidade, Tapevi, Jandira. Pra mim era legal pelo passeio, pela viagem, né? Você se divertia, eu me na verdade. mas era um trabalho duro, pesado. E durante o caminho eu me divertia, pela conhecer os lugares, sair de Vargem Grande, sair de Cotia, Criança né? precisa de muito pouco. Exatamente. Isso, criança precisa de Exatamente. muito pouco para... Verdade! E eu achava que aquilo era a vida, né? Porque aí eu comecei a trabalhar fora. Com meu pai eu trabalhei acho que até os 13 e o meu primeiro emprego foi com 13 anos numa tornearia. Eu era ajudante da tornearia. Caramba! E aí eu fui trabalhar, não tinha carteira assinada, Você mas tudo bem, né? Você chegou a Trabalhava fazer Senai? Não, nada. Fui trabalhando ali, o meu irmão era torneiro dessa empresa, ele já era torneiro mecânico, já estava terminando o ensino médio, foi o primeiro a terminar o ensino médio. O outro era serralheiro, o segundo, serralheiro. São profissões que hoje é muito difícil. E aí eu fui trabalhar na tornearia, depois eu fui trabalhar na serralheria. Aí o outro, meu irmão, me chamou, né? Eles eram funcionários, mas influenciaram, Tinha uma possibilidade de... vem Tem pra- épocas que nem torneiro... Indicação, né? Indicação. Se aprendia mesmo de pai para filho. Não tinha Pois é. antigamente não tinha nem curso. E quando eu cheguei, Tornearia, meu irmão ele fez o curso mesmo, se tornou um bom torneiro, fez o Senai. Caramba! Foi muito bom, Bacana, ele curtiu isso durante muito tempo, até depois ele mudou de área. Mas eu aos 16, eu já tinha trabalhado com um monte de coisa. Um monte de boia coisa, como é fria. que Eu já chama? tinha trabalhado com fábrica de tapete de carro, Caramba! de madrugada. Eu com 14 anos trabalhando de madrugada. Serralheria, marcenaria, construção civil, fábrica de bloco. Melhor nem pedir seu currículo, né? Não tinha como, né? Pedir o currículo vem uma ficha corrida. É uma coisa louca, assim, eu fico tentando lembrar tudo que eu fiz. Mas se você analisar hoje, tipo assim, você não fica orgulhoso de Fico, você? eu Então, faria tudo de novo. Mas se você, entenda, eu não tô achando bacana o teu pai, que nem bebia, Não. é sofrido, mas se você, pensa só, hoje você Eu acho que a gente é... A coxa de corrente retalhos que eu vivi. entendeu? É. Então, hoje você é aquilo que você viveu. E você saber tudo isso, queira ou não, te enche de orgulho. Muito. Quem hoje sabe cavar um poço? Vai cavar poço? Não, é verdade. Sabe por que você fala isso? É porque os meus irmãos sabem fazer um monte de coisa também. Pelas dificuldades. É. Né? Pelas dificuldades. Não, olha- Porque o pai, queira ou não, colocou, não teve medo, ou se não daquele jeito bruto, colocou os filhos para trabalhar. Vai trabalhar. Ó, quando a gente saiu do sítio, eu tinha 11 anos, 10, acho que 11 anos. A gente mudou para nossa casa, que é a casa onde os meus pais Moraram até agora, recentemente. A casa tá lá, parada, né? E ali todos os filhos moraram e foram saindo, né? E eu não sou caçula, mas fui o último a sair, fui o último. Eu casei com 27. O caçula já tinha casado e eu fui o último. Circunstâncias da vida, E né? pra mim foi ótimo, porque eu curti meus pais solteiro até o último minuto solteiro. E curti eles até agora, os 40 e poucos anos, né? Porque eu tava próximo também. Mas o fato, quando a gente mudou para aquela casa própria, a primeira casa própria em São Paulo. Isso tem um peso, não tem? Nossa, para eles foi um negócio assim, a minha mãe chorava. Não tinha porta, não tinha janela, Não não importa. tinha piso, não tinha reboco. Quem fez?
Todos vocês, eu Não, imagino. todos nós funcionamos. Mas a gente mudou pra casa assim. E à noite tinha que colocar os tapumes lá, aquelas folhas de madeira pra fechar, né? E água. Todo dia. Poço, Saril, poço, né? No poço. poço, né? E energia. Não tinha energia, o bairro não tinha energia ainda. E aí um dia eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, pô, mas minha mãe falou, não tô aguentando mais gastar com vela. Porque a gente tinha isso, né? Candeeiro. Candeeiro. Candeeiro, tem umas... Nossa, tá louco fui no isso. mato, colhi bambu, porque eu gostava de fazer pipa. Eu falei, não, esse bambu tem que ter alguma utilidade. E eu criei formas de bambu para fazer vela. Uma engenhoca com arame, com barbante. E as velas que derretiam, eu reciclava. Refazia as Olha velas. lá. Você abria o bambu naquela... Abria o bambu no meio, fazia um aquela furinho aqui, caneladinha, um arame, o Olha arame só. Olha lá. aqui em cima o Põe barbante. um moleque de hoje pra fazer alguma coisa. O cara não... Nem Se a sair do pipa. celular, ele se mata. Nem a pipa. Eles moleque. compram pronto. Não Ó, sabe fazer. eu fazia a minha pipa, eu fazia o meu carrinho de rolemã É e muito fazia a legal. minha vela. Você tem carrinho de rolemã? Ele ia fazer Não, trilha, ele hoje eu abria tenho andar de trilha. patins. Mas Você gente, tem? ele De é de galo. patins. Tô aprendendo, Olha, calma. Edgar, me dá umas dicas. Eu tô louco pra comprar um patins. Vou te dar uma dica de uma loja. Você anda no Ibirapuera? Ainda não. Não? Ainda não. A minha esposa lesionou o joelho recentemente, a gente deu Gente, uma eu pausa adoro. Não, Faz eu tô anos que curtindo, eu já tô faz anos, deslizando. milênios. Eu tô louca pra comprar Ele um tá patins. exibido. Esse negócio tá deslizando, não tô andando, é mentira. Porque Não. só você seguir ele lá no Instagram dele... Você né? vai ver Tá os tombos. praticando em Você vai ver algum os lugar tombos. pra antes de ir lá no Sim, Ibirapuera? você tendo uma Você aula. não quer ir, não quer ir passar... Eu já passei vergonha, falei, não quero mais, vamos fazer aula. Deixa ele contar do processo dele. Então, você ia fazer trilha, você mesmo abria a sua trilha. Sem dúvida. Eu adoro. Imagina ele e o João. Papai, Eles são outros eu tenho um trabalhos, irmão né? que assim, ele faz tudo, ele constrói, ele cozinha, ele... Sei lá, tudo que você imagina. João, ele você faz. é o Ele fez próximo, barco. João. Ele fez até barco. Caramba. É. Barco É mesmo, sério. barco. Ele veio, o barco que ele fez, você nunca ter estudado, ele desceu do Ceará até a Bahia. Esse é Isso outro um novo louco. Amir Klink? Só Sem condições o dinheiro da Almir, mas sem condições. Não, sério. Bom, É ele sério. assim. Eu é te sério. ponho em conexão com esse maluco depois. Parecido. Que sensacional. Escreveu livro, faz tudo. É isso aí. É a situação É a vida. difícil que transforma a nossa história. E é muito legal É. isso, né? É isso mesmo. Não tem berço de ouro, não tem Mas café você de sabe graça. que esse nosso projeto, que já não é mais projeto, que está acontecendo, Já tá né? acontecendo. Sim, ó, basta Isso que receber. a Eu tô gente chegando num faz, momento já maduro, né? Deus te ouça. Que A bacana. gente já tá melhor, né? Profissional falou. Eu nem errei o português hoje, porque o cara tá aqui, né? Não posso nem errar. Eu já devo ter errado várias vezes aqui, tudo bem. Mas o que a gente faz é justamente isso, é apresentar pessoas que fazem coisas que não é Inspiram outras inspiram, mas pessoas. não é o fim do mundo, é só a gente Começar Não precisa, né, trazer o Jorge Paulo Lema aqui para ter uma história de superação, né? Você vai trazer o Amir Klink. Não, Almir, que história dele? Então, Não, não você precisa já... trazer o Amir Klink aqui. Meros mortais também fazem acontecer, Exato. também podem inspirar outros, né? E eu fico feliz que a minha história hoje possa, de alguma forma, inspirar alguém. Sim. Nossa, muito, e divertida também. Não, Né? então, e aí eu tô curiosa, porque assim, o que acontece? Eu sei, e eu te conheci numa fase, na parte de trabalho. Sim. Mas o que eu explico para Amado, o podcast, assim, quando surgiu essa ideia, eu escolhi eu acordei com alguns nomes na cabeça. E aí eu coloquei nesse primeiro rascunho relacionado ao podcast. E todas as pessoas, todas que eu imaginei ali naquele sonho que eu coloquei no papel, os loucos toparam. Ela pensou, colocou, e aí o pessoal não nem fugir, vem cá. Aceitaram! E você é um deles, tá lá na lista, é muito legal. E eu posso te falar, deu medo? Deu medo. Só que assim, a gente já enfrentou tantos problemas que o não a gente já tem. E aí, olhar para as pessoas e falar assim, gente, olha o que o cara passou. Ele podia ter escolhido o caminho ruim, mas mesmo com as dificuldades, tem os valores, alguma coisa dentro do ser humano que motiva ele para um caminho positivo. Então isso é muito legal. E assim, eu tô curiosa para saber assim, porque você estava naquela situação, teve toda a sua família, toda essa dificuldade. Mas como hoje você se tornou Como é que- esse Qual profissional que Porque diferente tem mais coisa, tem mais diferente coisa. do que a gente está escutando aqui, né? Totalmente diferente, né? Hoje você é um cara... O cara é referência, desculpa. O cara só tem 13 mil seguidores, desculpa.
Já treinou Não quer 15 dizer mil. nada. 15 mil. A gente só tem 120, mas estamos lá, estamos na luta. 15 mil 15 mil profissionais. Cara, Essa é área de impressionante. mentoria, né? Bem bacana. Não, mas calma, ele não começou Quem com diria, mentoria, né? não. Ele, Sim, ele né? é tão xarope. Ele vai contar. Ele é tão xarope. Como é que você começou? Desculpa, mestre. Mas não dá. Eu acho demais essa história. Eu não me comunicava, e quando me comunicava, não dava bom, né? Como diz, né, a molecada, dava ruim. Minha mãe falava assim nas festinhas, fica quieto. Eu ficava quieto ao extremo, né? Eu era o extremo, né? Entrava mudo, saía calado. Não interagia. Na escola era aquilo que eu falei pra vocês, né? Bullying, não conseguia me relacionar com as pessoas. Vergonha, né? A mente não concatenava as ideias, eu não conseguia explicar algo para alguém que me perguntasse algo, ao relatar um fato, um incidente, enfim, era muito conturbado mesmo, né? Quando o meu irmão mais velho começou a frequentar um local religioso, ele começou a ter aulas de oratória. E eu vi que isso estava fazendo sentido para ele, porque ele estava mudando os valores dele, os princípios de vida dele e a própria comunicação dele. QueEmbora. bacana. A comunicação muda, né? O ser humano, Não, né? e o principal, os princípios. É, Tudo aquilo que você via, ele fazendo, no caso, né? pois é, Começou a mudar. E nada mais assertivo do que o exemplo. pois é. Tem um Maravilhoso, provérbio né? alemão que fala que as suas ações falam tão alto que eu não escuto o que você É diz. isso aí. É isso Linda. mesmo. E um dia ele me convidou, aleatoriamente assim ele me convidou. E eu fui assistir uma palestra de um médico e eu pensei comigo, falei, Um médico. esse médico fala melhor do que todos os meus professores juntos. Que impressionante, eu fiquei impressionado com aquela palestra, com a eloquência, com a oratória daquele médico, a desenvoltura, eu falei, sensacional. E a partir daí, eu não parei mais de frequentar aquele ambiente. E um dia me convidaram para entrar no curso de oratória. Olha, tem um curso de oratória aqui, 30 minutos por semana, você quer participar? E aí, foi mais ou menos na mesma época que o Ayrton Senna ganhou a última corrida Caramba. no circuito de Adelaide. E eu me lembro, porque óbvio, 93 ali e tal, Vai né? morrer em 94. Isso, morreu em 94. E eu até faço uma analogia com isso, porque o nome da minha empresa é Best Speaker. E eu trago a referência do Ayrton Senna, porque quando ele ganhou essa corrida, a Tina Turner fez um show e cantou pra ele, com ele no palco, a música Simply the Best. Sim. E o best, pra mim, Eu adoro. não é eu quero ser o melhor comunicador em relação ao outro, eu quero ser o melhor em relação a mim mesmo. Porque pra mim, eu não me comunicava, eu era ruim. E então eu queria ser melhor em relação a mim, a melhor versão de mim. Superação. Exato. Que bacana. E aí eu comecei esse curso de oratória. Aprendi ali algumas técnicas, algumas coisas. E tinha relação com a religião ou não? Era organizado. Você e- frequentava. Que legal. Eu frequentava, diferente. exatamente. Começou também a ter as mudanças. Comecei a na mudança vida. também, porque aí você começa a aprender princípios e valores que vão mudando o seu comportamento. Gente, porque eu acho que pra mim um máximo. Essa, pra mim, não é esse é o intuito, no caso, falar da religião, mas assim, a gente muda. É uma mesmo. base. É uma Tem base. um Tem uma aspecto base, é social, família. tem um aspecto social, Exatamente. comportamental, Isso. de valores que Valores, vão valores. além da oratória, obviamente, mas que pra mim transformou a minha vida. E quando eu comecei a fazer esse curso de oratória, na escola, eu comecei Muda, né? a falar, a Nossa, interagir. Tudo muda. O universo muda. Eu comecei a apresentar os trabalhos, a participar. Despertou teu talento, aquela coisa que você tinha, não sabia, né? Na luva, eu comecei a entrar até nos concursos de música da escola. Pensa, Caramba. eu entrava assim, teatro, feira Olha que de bacana. ciência, porque você tem autoestima, autoconfiança, você enfrenta. você muda a pessoa, É isso que eu queria te comunicação muda a perguntar e vou perguntar pessoa. depois. Tá. Porque a sua profissão tem tudo a ver com a estima. Pois é, E você saber se comunicar, não precisa ser diretor de uma Não. empresa. Não, de comunicar geral. geral. Não precisa ter um cargo lá assim assado, mas assim, o fato de você pelo menos colocar, Ou a sua sabe, necessidade, o que você está a pensando. sua mensagem, o seu querer, chegar na outra pessoa, ela te entender,
né? É Porque bárbaro. gente, como é difícil, né? Essa É. questão da oratória. Eu escuto meus áudios, eu quero morrer. Eu mando pra ela áudio e eu apago. Ela fala, eu fico nervosa quando você apaga os áudios. Aí eu falo, é muito comprido. Por quê? Eu sou crítica comigo mesmo. Então eu fico ouvindo os áudios e vejo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu queria falar uma coisa e não falei. É só você contratar a mentoria isso no aí. Edgar. Pra mandar áudio pra você, né? Tudo explicadinho. Momento já. Seus problemas acabaram. Edgar é muito legal. Mas essa questão de você estar num lugar e mudar totalmente a sua postura. Eu acho pensa demais. só, abrir a Eu cabeça. sou exemplo de mudança do meio. Sim. Entendeu? Não fazer parte do meio e transcender de forma positiva, entendeu? E assim, é demais saber disso, porque eu conhecia, é o que eu te falei, eu conhecia um lado seu, eu não conhecia Já agora, né? É, Recente. já Edgar, né, essa figura aí. É muito louco isso. E aí, conforme você foi seguindo essa jornada de teatro, música... Na escola mudou o comportamento. Que né? dizem, né, que coloca o filho, a criança que é tímida. Pode ver a maioria dos atores. Eu era tímido, minha mãe me Destrava, colocou no desbloqueia. teatro pra... Né? Eu acho que minha mãe me colocou no útero já no teatro, né? Pois é, você já estava ali A da Inês é o inverso, né? Ela, né? A gente brinca no nosso grupo que assim, na minha família a gente tem um hábito de brincar, a gente coloca um segundo nome para a pessoa, né? O da Inês é Inês Aparecida. Por que será? Por que será? Inês Aparecida. Por que será? Depois de conversa. Pode Continua Edgar. Então, eu ali com 12, 13 anos, Fazendo mil coisas. o que aparecia eu fazia, né? Porque eu já estava mais seguro, corajoso. Aí eu comecei, olha que interessante, aí eu comecei a entrar no esporte, porque até então, até o esporte era ruim para mim, porque eu não conseguia fazer conexões. Não socializa? Não se sociabiliza ou socializa, Nossa. uma coisa dessas aí. Não tem Obrigada. socialização, em outras palavras. Obrigada. Se você não E não era interage... Porque assim, Também tem o você foco, veio né, de verdade? uma família, porque pelo que a gente sabe, quando você vem num ambiente conturbado, violência, o filho, a pessoa cresce assim, um pouco desfocada com as coisas. Sim. Dislexa? Eu- Desfocada, quer dizer, Sim. nem o esporte, você começava a pegar, você pegava uma tarefa e você fazia ou não? Sim, Tipo, sim. você executava até o fim. Executava e me dava bem nas notas, mesmo na introspecção ali, eu me dava bem, eu tirava boas notas, passava de ano, não recuperava, não ficava em recuperação. Isso foi tranquilo. Mas, por outro lado, o esporte foi atrasando, e aí eu comecei a jogar futebol um pouco atrasado na escola, aí comecei a jogar vôlei. Por quê? Se você brincou também, né? porque exatamente. Não teve, tava você trabalhando. não tem. Você fica ali, garotado jogando bola. Se você não posso jogar de próximo, Ninguém vai chamar. ninguém vai chamar, você fica ali, mudinho, né? Meu, molecada é ruim, né, gente? Mas aí Quando você tá com 30 anos, querer jogar videogame, você começava a jogar videogame, Mas a gente não jogou antes, tem que jogar agora. Exatamente, você tem a idade pra ficar Não, com amor, as molecadas. tá vivo, tem oportunidade. Então tudo isso atrasa o teu desenvolvimento social, Motor. socioemocional, motor, habilidades, a questão do esporte, relacionamento até afetivo, né? Porque meus amigos já tinham namoradinha, eu não tinha namoradinha, não conseguia nada, era difícil. Por quê? Você também não tem, né? Você não tem habilidade. Tem habilidade social. Você não... Em resumo, quando eu estava ali já com 15 anos, eu já estava um pouquinho, né? Mais descolado. né? Já estava melhor. Mas a minha cabeça ainda estava limitada. E eu pensei assim, tanto que eu cheguei para a diretora, a gente estava numa transição, né? Provavelmente ia ter que mudar de escola, 8ª série para o ensino médio. E aí ela falou, e o que você vai fazer? Eu falei, vou parar agora na 8ª série. Por quê? Porque o meu irmão, o segundo mais velho, parou e é serralheiro. Então eu vou parar também e vou ser serralheiro, porque eu já sou meio oficial de serralheria. Eu já fazia portão, já tinha uma habilidade boa. Soldava, era soldador, né? Olha quanta coisa. E aí ela falou assim, não, você tá louco?
Essa foi a primeira, assim, a anjinha que... E ela era dura, né? E firme, né? Aí eu falei assim, mas o que eu posso fazer diferente, né? Porque Caramba. é o que eu tenho, né? É o que eu tô vendo. Isso é próspero, pra mim tá bom, né? Eu vou ganhar bem, não sei o quê. Falou, não. Na cidade vizinha, Vargem Grande, eu estudava no distrito de Calcaia do Alto, em Cotia, e na cidade vizinha, Vargem Grande Paulista, tinha o colegial técnico. E ela falou, você vai fazer o vestibulinho, vai estudar, vai se preparar, vai fazer o vestibulinho. E se você passar, você vai poder escolher. Lá tem processamento de dados, que depois informática, código, essas coisas, né? Chamava processamento de dados na época, né? E tem contabilidade. Adivinha o que ele foi fazer? Duvido se você acertar. Contabilidade. Porque... Eu tenho um pé na contabilidade, eu não sei o que acontece. O que eu conheço de gente na contabilidade, mas sabe o que eu acho que é isso? Que zica! Não, sabe o que é isso? Eu sempre falo pra ela, eu tenho que quebrar isso. Eu acho que você tem que fazer contabilidade. Eu fui muito mal em contabilidade. Muito mal. Eu tinha pavor de contabilidade. Nunca fechei um balanço. Por isso que ela só vive com contador. Então, e agora eu tô nesse meio, tá no meio, respirando contabilidade. Foi atraída. Mas ainda eu continuo ruim de conta. Tem uma contadora aqui. Transfere. Por quê, né? E aí eu fui lá fazer o vestibulinho, passei, entre os primeiros 10 ali. Caramba! Foi legal, porque realmente eu sempre fui, exatamente, sempre levei muito a sério os estudos. E aí eu falei, agora eu posso escolher, né? Eu não lembro se eu escolhi antes ou depois do vestibulinho. O fato é que, quando eu fui escolher, eu fiz uma pesquisa, né? Analisei o mercado, conversei com pessoas e tal, né? E eu não queria fazer processamento de dados porque eu não queria ter tendinite. Juro pra vocês. Sim, porque era o que o pessoal fala, né? Lesão por esforço vai ter repetitivo da tendinite. cadeira. Eu falei, vou fazer contabilidade, porque na matemática sou mais ou menos fazer contabilidade, e na contabilidade eu não vou ficar assim codando, né? Não tinha esse termo na época, eu acho. Né? Não vou ficar digitando tanto tempo e tal. E maravilha, e eu escolhi contabilidade. Ok, entrei no curso de contabilidade e a escola me conectou com o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. E lá fui eu, na rua Tabapuã. Até hoje eu me lembro, ali com 16 anos. Me inscrevi. Mas aqui na Tabapuã? Aqui na Tabapuã, saí de lá, me inscrevi. Algum tempo depois, com 15 anos, quase para 16. Olha, tem algumas vagas de estágio para você na Caixa Econômica Federal. Vai fazer a entrevista. Aí fui fazer a entrevista na Avenida Faria Lima, no Condado da Faria Lima. Caramba. Eu ali, um jeca tatu, né? Simples, né? Da toca. Tênis, moletom e camiseta, entrando naquele banco que tem um portal lindo, maravilhoso na Faria Lima. Totalmente deslocado, né? Porque não tinha ainda uma mentoria, uma orientação, não tinha nada, né? E fui lá com a cara e a coragem, no primeiro semestre de contabilidade. E o gerente, né? O Renato, um homem alto, bonito, simpático, né? Me atendeu e falou assim, eu sou gerente geral, né? Então você pegou meu currículo, né? Edgar Caetano, então tá bom. Você sabe datilografar? Eu falei, claro que eu sei. Eu tinha uma Olivetti portátil, passei a madrugada catando milho, literalmente. Falei, vou dar um show, né? Ele colocou uma Olivetti eletrônica. Não. Moderna, com apagador. Tinha apagador, a partir sensível o teclado. Aí eu falei, que diabo é isso? Aí ficou uma desgrama. Datilografia, a gente tinha que fazer. Eu fiz, minha mãe me colocou. Eu sou uma exímia datilógrafa, dá licença. Parabéns. Eu fiz datilografia também, em 1900, espera um pouco. Todo mundo fazia, né? Meu marido fez, a gente até hoje dá risada com esse negócio de datilografia. Eu só chamei datilografia. As letrinhas lá. Ah, que ódio. Aí ele olhou pro meu teste e falou assim, datilografar, eu sei que você não sabe. Informática. Eu falei assim, informática? O meu curso de contabilidade, uma das cadeiras é processamento de dados. Porque, embora eu não tivesse escolhido, eu tinha que aprender também processamento de dados. Tinha estatística, adorava. Matemática financeira, adorava. Contabilidade, obviamente. E outras matérias, curso completo. E tinha processamento de dados. Eu falei, faz parte da minha grade. Logo estarei aprendendo informática. Você falou que ia, ainda até que você foi honesto. Eu fui honesto. E ele falou assim, você não sabe datilografar, não tem informática.
Edgar, não tem nada que eu possa fazer por você. Abriu a gaveta, jogou o currículo. Não brinca. Muito obrigado. Eu falei assim, calma, Renato, eu tenho algo que é importante pro banco. Ele falou, o quê? Eu sei me comunicar. Eu tô aqui conversando. Falei, porque já tinha... Caramba. Eu falei, eu só tenho isso. Eu sei me comunicar. Meu pai na época tinha um bar e eu ajudava meu pai no bar. Mas você não tava, você ainda era aquele garoto, você não tava ainda lá na frente. Não, que não. você foi atrás do seu irmão, ainda não. Não, já tinha Já, passado. 4 tinha anos. passado. 4 anos já nessa Você tinha que jornada. idade aí? Dos 12 aos 16, tá com Tá. 16. E aí com Foi 16, novinho. com 16, o gerente geral, Faria Lima, aquela imponência. Nossa, você foi um ótimo vendedor, eu sei me comunicar. Porque é isso Aí eu falei, se eu me comunicar. Eu falei, Renato, o cliente entra aqui, o que ele faz? Ele entrega uma informação, ele comunica. A pessoa do outro lado escuta, presta atenção, tem uma troca, tem um feedback, resolve o problema. E o filtro, eu faço né? isso. Eu trabalho no comércio do meu pai, eu atendo os clientes assim, eu escuto, vejo qual a necessidade, sirvo, 51 com limão ou sem limão, eu escuto, eu respondo, eu interajo. Não é isso que acontece aqui no banco? Dedo dois Ele dedos. falou, é mais ou menos isso, mas, Edgar, vou pensar no seu caso, assim, se surgir alguma oportunidade, aquele papinho, né, tapinha nas costas. Aí você vai embora, né, chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, e tudo bem, a vida segue, né? Semana seguinte, eu tava trabalhando com meu pai com uma foice, eu cortando um mato dos infernos lá em Cotia, que virou um condomínio, e eu trabalhando lá feito condenado aquele sol, e estudando contabilidade à noite, trabalhando de dia, estudando contabilidade. Cheguei em casa, minha mãe, tem um recado pra você ir lá na agência Faria Lima. Na hora você falou, A comunicação. A comunicação. Aí a ficha caiu. A partir daí, eu entendi que eu tinha um skill, um poder que eu havia desenvolvido e que custava caro, que tinha um valor. Eu falei, agora eu vou pra cima. E eu prometi pra ele que eu faria com o primeiro salário, R$215 de 96, Nossa. o meu curso de datilografia. E você E fez? entrei, estudei uma semana, caí fora, né? Porque ninguém aguenta aquilo, né? O que eu aprendi na prática, no banco, aprendi informática na prática, datilografia na prática. Eu trabalhava como assistente, embora estagiário, do gerente da área de empréstimo imobiliário e atendia os bacana, diretor da Chrysler, da Motorola. Caramba! Então eu ganhava dos meus clientes, porque eu dava um atendimento impecável, até substituindo o meu gerente quando ficava doente na mesa dele, e as pessoas que não conheciam o meu gerente achavam que eu era o gerente, porque eu sempre tive essa... A psicologia explica, né, que quando você cresce num ambiente onde você tem que ser exemplo, não posso dar problema com meus pais, aquela coisa toda, você amadurece mais rápido. E você mostra uma maturidade de cuidar dos irmãos, de responsabilidade, de trabalhar cedo, isso amadurece. Então meu comportamento sempre foi mais maduro do que a minha idade revelava. Então as pessoas confiavam, a minha aparência sempre foi muito mais de pessoa mais velha, mais séria, né? E aí as pessoas achavam que eu era funcionário do banco, que eu não era estagiário, que eu era o gerente, que eu era assistente de gerente. Eu ganhava celular, bip naquela época. Não é bip, né? Celular, era bip. Não, eu ganhava celular, StarTAC, caramba! Bip, entrada pro salão do automóvel, do diretor da Chrysler. Então, São Paulo, né? Eu aprovava, analisava o financiamento imobiliário, o meu gerente aprovava e os caras tinham uma dívida de gratidão comigo pelo atendimento. Então, esse relacionamento eu fui entendendo, comunicação, relacionamento. Aí, segunda ficha, relacionamento. E eu fui pro mercado, me formei... Pulindo mais ainda o seu dom, né? Exatamente. Me formei com diploma de mérito do CRC como melhor aluno da turma, porque eu era nerd, eu era... nerd, né? O meu professor é meu contador hoje. Bonitinho. Ele é um senhorzinho super simpático. Uma vez, sem querer, pela ligação que eu tinha com ele, eu chamei ele de pai. Não sei o que aconteceu, que eu fui chamá-lo, eu fui falar professor, eu falei pai. Ele quase chorou, porque eu tinha um carinho muito grande, tem um carinho óbvio por ele até hoje, imagino, né? Já se passaram mais de 20 anos. E eu ganhei o diploma de mérito como melhor aluno. Uma vez, eu me lembro que entreguei um trabalho de contabilidade, ele olhou pro trabalho, olhou pra mim e falou assim,
Edgar, vou falar um negócio pra você, viu? Se frescura fosse caroço, você seria uma jaca. Pera lá, Calma lá. processa aqui o tipo e o tempo. Se frescura fosse um caroço... Se frescura fosse caroço, você seria uma jaca. Porque A você jaca tinha tem muita monte. frescura. O meu trabalho era muito A elaborado, jaca tem né? muito caroço, né? Exatamente, meu trabalho todo elaborado, todo impecável, capinha, não sei o que. Frescura, então era cheio de frescura. Não, e pra piorar, todos os trabalhos em grupo eu apresentava. Por motivos óbvios. Porque você gostava, já tinha fala na sua... Você imagina um camarada com 16, 17 anos, que quando ia apresentar o trabalho, eu ia de blazer. Ai, que enjoadinho. Eu era enjoadinho, eu ia de blazer, camiseta e blazer, porque era descolado. Camiseta, esporte fino e blazer. E apresentava o trabalho. E assim, apresentava de forma impecável, qualquer trabalho que fosse, né? E aquilo foi me desenvolvendo ainda mais, como comunicador, como estudante, como profissional, como estagiário. E E eu você começou cedo mesmo, Comecei cedo. nessa área aí. comecei Em cedo. que momento, assim, virou a chave? Porque eu sei que a contabilidade foi algo que, tipo, não te deu motivação, não te deu tesão de Só continuar. durante a academia mesmo, durante até me formar, foi maravilhoso. Porque quantos anos você trabalha com a mentoria de oratória? Então, essa é a pergunta. Assim, É. que Pois momento, que momento eu virei você a virou a chave? chavinha? Porque, assim, eu fico perguntando e tenho essa dúvida, porque, assim, é uma área que, pra mim, contabilidade é tudo. É a tua vida. É a minha vida. Então, assim, como é que você fugiu da área? Eu quero saber. Eu trabalhei 2 anos na área contábil. Olha só um adendo aqui. Por favor. Ela é a vida dela, a contabilidade, mas dá pra ver que o negócio dela é se comunicar. Eu me divirto. Mas Aí eu falo que a Hebe deve estar lá olha os sinais. revirando no túmulo, a Hebe. É, A Hebe, olha os sinais. mas tem os sinais. Eu colhi os sinais. Talvez ela não tenha percebido, mas ela deve ter tido sinais. Esse professor, meu contador, Luiz Alberto Ranier, ele... Eu sempre fui brincalhão, embora eu levava a sério, eu zoava, eu me divertia durante a aula, eu tirava sarro do professor, eu sabotava a aula muitas vezes, saco cheio da aula, sexta-feira, professor, eu dava um jeito de sabotar pra gente tomar um Guaraná, né, num barzinho com os colegas, e mesmo assim, mesmo com essa irreverência, eu me formei muito bem, com as honrarias e meus colegas também passaram, todo mundo foi aprovado, né? Eu tirei o CRC, aquela coisa toda. Mas uma vez ele virou pra mim, por conta dessa coisa, né, de brincar, contar história e piada, não sei o que lá, ele falou assim, Edgar, você vai ser um ótimo contador de histórias. Olá. Aí eu dei risada, eu não entendi, né? Falei, beleza, né? Molecão. Os sábios, os mais velhos, eles Isso enxergam não além é da que nossa nem- capacidade. O que você faz não é você é mentor de oratória, mas hoje você trabalha com isso há muitos anos, já você tem, como a gente falou, 15 mil, você já treinou, né? 15 mil profissionais, mas não é um coaching, né? Não é. Não. É ajudar o profissional a se comunicar. Exatamente. É o que eu faço é um expressar. trabalho prático. E por que é um trabalho prático? Por quê? Contextualizando. Eu trabalhei 2 anos na área contábil, me tornei gerente quando as Torres Gêmeas caíram. Na mesma semana eu fui contratado como gerente ali com 21 anos numa empresa pequena em Cotia. Caramba. No mesmo ano eu fui contratado para dar aulas de gestão comercial, contabilidade Eu ia falar isso aí, e aula, finanças. né? Então eu comecei a dar aulas à noite no final Com de 21 semana anos. com 21 anos. Então nessa faixa até os 23, 24 anos ali eu estava gerente, dando aula e de vez em quando um amigo meu que tinha um mini zoológico rural no interior me chamava para dar uma palestra, uma consultoria, para ajudá-lo ali. Então fui pegando essa bagagem. O fato é que os meus alunos enchiam a minha paciência, porque eles diziam assim, Edgar, a sua aula de gestão comercial é muito boa, de contabilidade também, de finanças, mas assim, você não podia dar aula pra gente de oratória? Porque você se comunica bem, a gente queria aprender a se comunicar. E todo mundo enchia o saco. É uma necessidade do ser Eu não humano, aguentava né? aquilo, sabe? Eu falei, não, eu não tenho uma habilidade para isso. Meu negócio é pra mim. Eu não sei ensinar isso. Com 22 anos. 15 anos depois, eu já tinha tido uma trajetória. Contabilidade, finanças, fui para a área comercial. Da comercial eu fui para consultoria. Da consultoria eu fui para trabalhar como executivo em empresas de tecnologia, fintech.
E nessa fintech, onde eu tive a minha última experiência como executivo, 15 anos depois, eu já tinha construído uma carreira de comunicador profissional em paralelo. Eu já tinha me formado em rádio, locução comercial, mestre de cerimônias, apresentação de programas de TV, certificações profissionais com DRT, ou seja, que me permitem atuar no rádio, na TV. Caramba! Só que eu usei E aquele isso. do começo lá, aquela tua introdução naquele esquema de mudar a postura, você continuou? Continuei, como de vida, continuei Isso, pra pra vida. você é a vida. Continuei pra vida. E profissionalmente, fui me tornar um comunicador profissional. Eu queria ser profissional. Que Bacana. maluco, assim, paralelo ao que você Paralelo fazia. à minha carreira. E em certos momentos não era paralelo, porque em alguns momentos eu deixei o CLT, abri a empresa, montei estúdio e eu trabalhava como locutor em casa, tinha um estúdio em casa, prestando serviço para grandes empresas, Caramba! mestre de cerimônias, apresentando eventos, quebrei, voltei para o mercado corporativo em 2015 e trabalhei em 2 empresas de tecnologia, uma ligada a software e outra finanças, fintech, meios de pagamento. E nessa empresa de meios de pagamento, já com toda essa proficiência, gravando vídeos, eu era a cara da empresa, eu que fazia os eventos, eu que abria os painéis, eu que palestrava em nome da empresa, eu produzia muito vídeo para essas empresas por onde eu passava, porque eles exploravam. Esse lado seu de comunicar. E eu gostava que explorasse. Então, eu era gerente comercial que se comunica. Eu era gerente de parcerias que se comunica. Gerente de expansão que se comunica. Então a comunicação foi me dando visibilidade e know-how no mercado de uma forma que poucos profissionais poderiam explorar. E um dia alguém me desafiou, entre aspas, e falou assim: Edgar, a gente está expandindo a nossa operação de escola, a nossa escola Ensina Habilidades do Futuro. Eu falei: que habilidades são essas? Não, porque a gente foi pro Vale do Silício, entendeu? Vale do Silício. Aí me contaram a história deles, eu falei: que sensacional. E aí eles iam abrir uma segunda unidade de Curitiba, a segunda seria na Avenida Paulista. E não achavam professor de oratória. E eu falei assim: eu tenho um cara que eu vou indicar para vocês. Aí eles: quem? Eu contei toda essa história, resumidamente, me contrataram no paralelo de novo, 15 anos depois, porque eu falei assim: eu não posso recusar um chamado do universo pela segunda vez. Com Seria certeza, muito estupidez. Então, É um 15 super anos depois, eu passei a dar aulas de oratória, ajudei a formar outros professores de oratória. Depois eu saí dessa escola e montei a minha metodologia. E em paralelo à minha carreira de executivo, eu fui colocando a minha cara no mercado como professor de oratória, até me tornar especialista em comunicação e oratória, com mais de 15 mil alunos treinados no presencial, ao vivo e online, com a metodologia que eu criei. Que bacana. É uma não é metodologia, não, é um negócio específico. E eu tive a oportunidade hoje de ter uma mentoria com ele, e eu fui muito clara, porque assim, eu sempre tive uma trava com alguma... Eu sempre tive pessoas incríveis na minha vida, tenho, graças a Deus, que são mentores de uma forma... De vida. Mas eu nunca tinha tido um mentor que eu tivesse escolhido no sentido de, assim, vou fazer vou chamar? Contratar esse profissional. mentor. E assim, eu tenho ficado... Eu tenho um cara que me dá a mão, é muito louco. É essa a sensação que eu tenho, para corrigir, da forma de se posicionar, de se comunicar de uma forma mais adequada. Então, é uma grande oportunidade, né? Eu acho que isso não tem... E eu tenho isso com você. Então, eu tive a oportunidade de agradecer hoje isso. É muito legal. Em resumo, se é que podemos dizer que isso é um resumo, é a minha história. Como é que eu vim parar aqui como especialista em comunicação e oratória? Chegou um momento da minha vida, quando eu comecei a dar aulas, que eu via que as pessoas tinham as mesmas dificuldades que eu tinha lá atrás. Você se reconheceu, né? Eu me reconheci. E eu entendia que o que eu tinha que ensinar não era o que está nos livros. Não era o etéreo filosófico da oratória, o grego e o latim. É o prático. As pessoas não têm mais tempo a perder.
Então eu ensino de forma prática, simples e leve o que elas precisam aprender para se comunicar. Como eu transitei por todos os cenários imagináveis no mundo corporativo, de reuniões e negócios. E essa tua metodologia, palestras, essa técnica aí, é um módulo que você vende para algum outro professor também aplicar? Não, ou não, é só você? É só ele. Eu ainda, é uma marca sua, é uma metodologia minha, sua, marca minha. Existe um curso, registro. Tem um curso. Sim, Não, que sim. nem eu por enquanto está só concentrado em você, mas... A ideia é que futuramente eu outros- multiplique isso para Uma outros. escola, por exemplo, uma escola para que de outros professores comunicação, usem a metodologia. isso. Bacana. Porque assim, na verdade, a metodologia dele não é só, que é o processo, a minha jornada que eu tô tendo com ele. O que acontece? Não é só a questão da oratória, é você se reconhecer, você entender as suas Potencialidades. Exatamente, e tratar as coisas. Então, assim, é um negócio muito legal que dá um outro episódio. Mas, assim, o que é mais louco disso? É você perceber os seus pontos mais altos e mais baixos e ele vai ajudando E aceitar, a administrar. Aceitar Isso. como é, cada um ninguém é Ninguém é igual, igual, né? E Ninguém é com perfeito. blazer assim. Perfeitinho igual eu, só eu mesmo. Não, então, como é que é? Respeitando cada um o seu jeito, né? E poder se comunicar. É muito legal. Bacana, E assim, pra mim tem sido uma experiência muito louca nesse sentido de ter essa mentoria, Edgar, porque é algo que eu nunca imaginei. Porque você escuta falar, mas assim, você não tem a possibilidade de tangibilizar, de entender isso na prática. Isso. E eu tô tendo essa oportunidade que você não, né? Nossa, a menina fica fera com você. Quem que aguenta? Ela vai ter, a Mazinha vai trocar a parceira. Nunca. Eu vou ter que seguir, não, eu não vou. Tem uma coisa pra mim muito forte que eu vivi isso, que é a minha superação. Então eu precisei vencer essa barreira, eu precisei me desbloquear, eu precisei sair da timidez, da introversão, porque eu vivi nos dois, são coisas distintas, mas eu vivi as duas coisas. E eu precisei superar isso. Juntar talvez as duas pessoas, além de né? tudo isso que você hoje é um profissional reconhecido, talentoso, mas assim, a sua jornada, eu fiquei encantada de escutar de tanta coisa que você fez, sabe? Mesmo com o teu pai daquele jeito, tanta coisa que você aprendeu, hoje você não seria o que é se não tivesse vivido aquilo. E se eu não tivesse vivido a contabilidade, as finanças. E tudo é história, a tudo sua história, a sua cicatriz. É o que me né? trouxe até aqui. Exatamente, a sua cicatriz de vida. Eu achei muito legal, fiquei assim empolgada e com tudo que você sabe, serralheria, marcenaria. Não, eu acho muito bacana, não é? Entende? As habilidades Eu amo que você ver essa história. construiu ao longo da A vida. gente está aqui para aprender, sabe? E é isso que é bacana. E pegar essas oportunidades de aprendizado e transformar isso em coisas boas, em sonhos, na verdade. Sim. E eu imagino que assim, essa sua trajetória, essa sua jornada já te possibilitou de realizar um monte de outros sonhos, né? Porque não é só trabalho. Não é só trabalho. Você tem família, também tem os louros também. Os louros, Pois é. A gente planta, mas a gente colhe, né? Exato. Uma jornada de superação, de transformação, né? Poder ter formações universitárias, né? Ser reconhecido, né? Muito bacana. Poder viajar para fora, como poder, é que é isso? né? Ter alunos. É legal, eu recebo às vezes feedbacks de alunos que estão na Europa, eu tenho mentorados na Alemanha, nos Estados Unidos, alunos não só mentorandos que fazem a mentoria comigo, mas também que acessam só o curso online, que está lá à disposição, na Irlanda. Mentorando, a Inês seria uma... A Inês é uma mentoranda, porque ela tem uma mentoria, eu específica, trabalho só com ela. Tá. E os alunos do curso, eles têm lá a plataforma, o conteúdo à disposição, encontros periódicos comigo, mas é diferente, porque a mentoria Aquele é algo... dedicado. A mentoria é algo É uma coisa focado. diferente. Você sabe que a individualizado. gente, cada convidado que vem, a gente se empolga tanto, eu mesmo para fazer duas desenfreadas durante a semana, a gente quer fazer tudo. Tudo que o convidado traz pra gente quer fazer também. Muito legal. A gente fica... A gente vai mudar, como é que chama? De contagioso. É contagioso, histórias contagiam. Exato. É contagioso a vontade, né, de querer fazer, aprender, experimentar. Então, assim, é fotografia, sabe? Dança. Coisa, é dança, fotografia, isso, aquilo. E a gente quer também experimentar. A gente se fala na semana, vamos fazer isso, não sei o quê.
É um projeto incrível, assim, essa possibilidade, o que a gente está fazendo aqui é algo que a gente está ganhando muito mais do que a gente está proporcionando, porque as histórias das pessoas que já passaram e as que a gente fez o convite, agrega de as possibilidades da vida é muito louco. E assim... E isso, desculpe te cortar, mas isso para mim é mais ou menos o que acontece, porque toda vez que eu conheço um aluno, um mentorando ou mentoranda nova, eu vou aprendendo das histórias, eu vou me conectando a pessoas. E de fato, a comunicação para mim não existe sem conexão humana. Tem que ter duas coisas que é emoção, comunicação sem emoção para mim não é comunicação, e sem conexão. Você tem que se conectar. A comunicação serve para quê? Para a gente conectar-se com o outro. Não é só para ficar vomitando, entregando informações. É para a gente poder criar egrégoras, para a gente se conectar com outros, para a gente criar um ecossistema próspero. E a gente tem tido várias oportunidades, né, Edgar? A gente tem cruzado uma conexão vai levando a outra, vai levando a outra. Quando você vê, a tua vida toma uma proporção e uma jornada que as pessoas precisam entender que elas não precisam ser locutores, radialistas, mestres de cerimônias, elas não precisam ser jornalistas ou especialistas em comunicação para tirarem proveito da comunicação e terem mais prosperidade, melhores resultados na vida. É passar a interagir mais com o próximo, a se conectar mais com as pessoas, a perguntar, você está bem? Como é que você está? Quem é você na fila do pão? Vamos nos conhecer. Às vezes de uma fila, você está ali na fila da vacina e você conhece alguém, essa pessoa amanhã pode se tornar seu sócio, sua sócia, um parceiro, um cliente. A gente não sabe. De verdade, a gente não sabe onde ou aonde as nossas conexões nos levarão. Exato. O fato é que, se nós não tivermos conexões, nós não vamos a lugar nenhum. E se nós não usarmos a comunicação para nos conectar, nós continuaremos não saindo de lugar algum. É preciso, é a base do desenvolvimento humano, é a comunicação. É isso aí. Eu fico imaginando o que seria de mim se não tiver... Independente de ser hoje um especialista em comunicação e oratória, reconhecido e valorizado, ok? Eu não teria essa jornada no mundo corporativo, eu não teria explorado tantos caminhos diferentes. Tantas possibilidades se você não tivesse e o ser humano a oratória como uma base. Como uma base. Para viver sozinho. Ele não foi feito. Foi feito. Sabe, o negócio é a gente... se conectar. E Benjamin Franklin falava um negócio muito interessante. Para mim, é algo que muda a percepção de por que aprender a se comunicar, por que explorar esse dom, essa habilidade, ou desenvolver isso, que não se nasce, se desenvolve. Ele dizia o seguinte: o homem que não sabe expressar os seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Nossa. Olha o impacto, olha a porrada dessa situação. O pessoal que vai escutar a gente aqui, como é que eles te acham? Aonde? Instagram, Facebook, Edgar? A gente vai colocar no finalzinho do... Estou lá no Instagram, Edgar Caetano Oficial. Meu site é edgarcaetano.com.br. Quem quiser lá tem meu Insta, mentoria, tem meu YouTube, tem meu Telegram, tem meu WhatsApp particular. E eu falo com as pessoas no meu WhatsApp particular. Eu não sou intocável, inacessível. Não é mesmo. Eu trabalho com comunicação, eu tenho que me comunicar com as pessoas de ponta a ponta. E me incomoda muito isso, né? No mercado de comunicação, as pessoas não se comunicam. As pessoas não são acessíveis. Você mandam... Esses dias eu fui comprar um curso que me recomendaram, eu fui falar com o especialista no Instagram. Porque eu falei, deixa eu sentir, né? Um curso caro. Ele nunca me respondeu. Ou seja, não tem comunicação. Todos os meus alunos e mentorandos, seja um aluno de um curso inicial, ali, básico, de R$97, a um mentorando que vai investir uma bala para desenvolver a comunicação, todos têm acesso a mim. Mesmo que o curso tenha acabado, mesmo que a mentoria tenha acabado. A minha vida é isso, é conexão. Eu tenho que outra, boca a boca. Vai que legal. Agora sim, pra gente já tá um maior tempo e eu teria o maior prazer do mundo de ficar, porque eu descobri um outro lado incrível. Vou ter que voltar então? Vai. A Má não quer, mas a gente vai fazer a segunda temporada. Pula depois conversa. Lá, como é que chama? Mensagem final. Isso eu acho que a gente pode pedir pra ele, porque afinal de contas o cara é orador. É isso aí, né? Uma mensagem final aí do que você se sentir confortável tiver no seu coração. Manda. Eu diria para as pessoas
duas coisas. A primeira é, a sua origem não determina o teu destino, o teu futuro, a tua trajetória. Então, independente de que família você nasceu, de que berço você veio, de que perrengue você passou, faz parte do teu passado. Revisitar é bom para lembrar das origens, olhar para a vida, olhar para, sabe, para você lembrar da sua essência, ter humildade e reconhecer que de fato é isso que você viveu que te trouxe até aqui. E onde estamos não determina para onde vamos, porque muita gente teve essa jornada e ainda de repente não se encontrou, não tem um propósito de vida, não descobriu, como os japoneses chamam, né, o Ikigai. Por que você veio aqui, o que você está fazendo, o que te faz acordar todo dia. E às vezes as pessoas estão lá, como dizia aquele filmezinho do filtro solar na década de 90, narrado pelo Pedro Bial, né? Olha, não se incomode se aos 40 você não sabe ainda o que quer ser quando crescer. E tá tudo bem. Tá tudo bem, isso aí. Então, nós estamos aqui porque vivemos uma vida que nos trouxe até aqui. E estar aqui hoje não determina que eu tenha que ser isso ou viver isso o resto da minha vida. E eu quero explorar ainda muito mais. Não vou sair da comunicação, mas eu sei que tem um mundo de oportunidades ligadas à comunicação que eu quero desbravar aqui e fora do Brasil. E eu sei que eu estou só no começo da jornada. Eu não vou falar no meio, porque eu não quero morrer aos 80. Eu estou com 41. Eu estou no começo. E eu acho que com o avanço da tecnologia e da ciência, dá para chegar aos 120 dando palestra ainda, né? Por que não? É isso aí. Muito obrigada, Edgar, Obrigado pela vocês, sua uma honra. presença, o seu tempo, a sua doação de tempo. De verdade, Obrigada. gratidão, né? Obrigada, foi muito Obrigado a bom. vocês, foi um Maravilhoso. prazer. Obrigada. Sensacional.